Não está conseguindo dormir à noite? Chega de madrugada, sua cabeça não para de funcionar? Sabia que isso pode ser ativação noturna? Então me acompanhe que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Oi pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu quero convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, é importante, o YouTube entende assim que é um assunto de relevância, e também me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Doutor, o que é ativação noturna? O que é esse termo? Pessoal, a gente sabe que na depressão, uma pessoa que está com tristeza, desânimo, falta de prazer nas coisas, pode ter alteração do sono. E essa alteração pode vir de duas formas. Pode vir na forma de insônia, que é aquela pessoa que está com muito cansaço, vontade de dormir, mas não consegue, vira de um lado, vira do outro, vê o parceiro dormindo, roncando e ela não consegue dormir de jeito nenhum. E essa insônia pode ser uma dificuldade de começar a dormir, de manter o sono ou até mesmo um despertar precoce. A pessoa ela acorda um pouco antes do que normalmente gostaria de acordar e não consegue voltar a dormir. Um outro tipo de alteração do sono na depressão é o excesso de sono, é a hipersonia. É aquele indivíduo que começa a dormir, dorme e não descansa. Ele fica com sono o restante do dia. Se deixar, ele fica dormindo. Isso a gente chama de aumento do sono ou hipersonia. No entanto, no bipolar, a alteração do sono ela pode ser diferente. Em quadros de hipomania ou mania, a pessoa ela fica com excesso de energia e isso vai impactar no sono. Porque pensa bem, se você está com pouca energia, você não funciona, você quer dormir para recuperar aquela energia que você tem. Mas se você está com excesso de disposição, o seu sono vai ser impactado, você não vai precisar ficar dormindo tanto para descansar. Ou seja, esses indivíduos que ficam em mania ou mesmo hipomania podem ter uma redução da necessidade do sono, dormem menos do que costumavam dormir e já se sentem descansados. Acordam de manhã, vão na academia muito mais dispostos ou mesmo dormem pouco à noite, começam a ter um excesso de ideias, ficam mais empolgados, dizem que estão bem, que estão melhores da depressão e na verdade eles estão ativados num quadro hipomaníaco e com isso o sono ele é encurtado. No entanto, em quadros também hipomaníacos, de hipomania, uma pequena ativação, a pessoa ela pode apresentar uma ativação noturna. O que é isso? O paciente ele acorda cansado, não funcionando muito bem, com pensamento lento, com preguiça, ele não quer começar o dia dele e ele vai começando a funcionar ao longo do dia. Chega no período da noite, ele vira uma chavinha e ele começa a funcionar. O cérebro acelera, ele começa a ter um excesso de ideias, planos, pode querer ficar trabalhando, pode ficar mais criativo, pode justificar de diversas formas essa ativação que tem adentro da madrugada. Pode dizer que a noite é mais calma, mais tranquila, não tem barulho e por isso a pessoa prefere ficar trabalhando de madrugada, criando, porque é mais sossegado. Mas não caia nessa. Isso é uma ativação noturna. O cérebro nosso, ele foi feito para funcionar bem de manhã e à noite ele ir gastando a energia dele e de noite a pessoa dormir para descansar e recuperar. Nessas pessoas que têm ativação noturna, há uma inversão do ciclo sono-vigília e a pessoa ela vai ter mais ativação de noite. Muitos pacientes já me disseram
que passavam a tocar piano de noite, a começar a ouvir música alta, a trabalhar com excesso de criatividade, dizer que escreviam ou mesmo ficavam lendo livros e vendo séries durante toda a noite e preferiam dormir de manhã porque todo mundo acordava e eles não conseguiam render tanto. É importante identificar que isso não é ansiedade. Uma pessoa que diz que acorda 3 da manhã para limpar a casa, para faxinar, para fritar um bife, por exemplo, ela não está normal. Não é normal do nosso cérebro fazer isso 2, 3 da manhã, é normal você estar dormindo. Portanto, toda pessoa que você vê que está assim, se você mesmo estivesse se sentindo assim, você não pode tentar justificar isso de uma ou de outra forma. Você precisa entender que isso é um quadro de uma ativação noturna e é uma alteração do sono por um excesso de energia que você está tendo e que precisa ser corretamente tratado. Se não tratar esse quadro, a pessoa dificilmente vai ter uma melhora dos sintomas dela hipomaníacos. E por isso a gente precisa lançar mão muitas vezes de medicamentos que ajudem esse indivíduo a dormir bem de noite, que ele consiga desacelerar a noite. Um dos medicamentos é a quetiapina. Existem outros antipsicóticos que podem também ser utilizados, mas lembrando que os estabilizadores de humor, de maneira geral, como anticonvulsivantes, o próprio lítio, precisa ser introduzido para deixar a pessoa estável. Algumas pessoas também lançam mão de medicações sedativas, como benzodiazepínicos, os calmantes, nesses casos em específicos. Mas lembrando, não coloque antidepressivo para essa pessoa, para esse indivíduo, ele pode piorar ainda mais dessa ativação. E aí, pessoal, conhecem alguém que seja muito ativado à noite? Compartilhe esse vídeo, essa pessoa pode se beneficiar bastante. E não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, me acompanharem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Tem muita coisa legal vindo por aí. Até o nosso próximo café.